E eu comecei uma série de mensagens, primeiro explicando o que é esta visitação, né? Quando Zacarias profetiza em Lucas capítulo 1, né, que Deus viria trazer uma grande visitação, e essa visitação era para trazer salvação, remissão, misericórdia, enfim, tem uma série de coisas ali em Zacarias que vai falar sobre isso. Eu comecei a estudar, na Bíblia um pouquinho a respeito dessa visitação, e eu descobri que essa palavra visitação, ela tem algumas aplicações. Outro dia eu venho pregar sobre isso. Entre elas, no contexto da palavra aplicação, não significa uma visita, mas significa alguém que vem e fica, não é alguém que vem e vai embora. A visitação de Deus, ela tem a ver com a pessoa de Deus como Emmanuel, Deus presente. Ele vem e continua presente. Ele tem a ver com a visitação de Jesus. E Jesus, ele se prontifica, ele está aqui. Eu digo que Jesus veio, foi, mas não foi. Você concorda comigo? Jesus disse: olha, eu estou indo, mas eu não vou. Por isso que ele está presente. Ele diz assim, por isso que ele é chamado em Lucas capítulo 2 de Emmanuel, Deus conosco. Essa é a profecia sobre o nome dele. Então, apesar de parecer que o nome visita está restrito no português a palavra de alguém que vem e vai embora, no original, esta palavra visitação, ela tem essas três conotações. A conotação do Deus que vem como Emmanuel e permanece, o Deus presente, o Deus que é Jesus que veio, passou um tempo aqui, mas foi embora, mas não foi, e a presença do Espírito Santo, em três definições no grego, que vai falar a respeito dessa questão da visitação. E nós começamos uma série de mensagens, foram 7 mensagens que nós pregamos sobre isso, sobre o que a Bíblia diz sobre esta visitação, quais são os benefícios dessa visitação e qual é o propósito desta visitação. É interessante, foi uma série de 7 mensagens que nós pregamos esse ano na igreja. O que é esta visitação de Deus? Quais são os benefícios que Lucas capítulo 1, versículo do 67 a 75 diz? E depois o propósito, que é servir ao Senhor em santidade e justiça. Então nós começamos, e nesse processo desta mensagem, uma das mensagens que Deus nos deu nesse período, que está ali em Lucas capítulo 1, é que a visitação de Deus traz uma grande misericórdia. Repita comigo: a visitação de Deus traz uma grande misericórdia. E quando eu comecei a estudar sobre o assunto, o que é esta misericórdia que esta visitação traria, eu comecei a ler algumas coisas, né? Esse texto é em Lucas capítulo 1, versículo 72. Vamos ler Lucas 1, a partir do 67. Lucas 1, versículo 67, diz assim a palavra do Senhor: Zacarias, seu pai, está falando de João Batista, né? Cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou, aí está a palavra, e redimiu o seu povo, e nos levou a uma poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. O primeiro benefício da visitação é ser salvo. O segundo é ser redimido. Aí depois diz assim no versículo 70: como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, mas também para nos livrar dos nossos inimigos. Terceiro benefício é nos livrar dos inimigos. A visitação nos livra dos nossos inimigos e da mão daquele que nos odeia. O quarto benefício, para manifestar misericórdia. Repita comigo: para manifestar misericórdia. E fala a nossos pais lembrar da sua santa aliança. O quinto benefício é lembrar da santa aliança. E depois ele diz assim, no versículo 74: e conceder-nos que, libertos da mão dos nossos inimigos, sirvamos ao Senhor sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias. Então você tem os benefícios e você tem o propósito. Qual o propósito? Livre dos inimigos, sirvamos ao Senhor. Sirvamos em temor, sirvamos em santidade todos os dias da nossa vida. Mas hoje nós vamos nos deter a esta questão da visitação que produz uma grande misericórdia. Queridos, a palavra
misericórdia no original, se você tem um iPad, um iPhone, eu quero lhe desafiar a baixar uma Bíblia chamada Bíblia Strong, né? É muito interessante para estudo. Se você vai buscar na Oliver Tree, né, você vai ver uma série de comentários bíblicos, e ali tem a Bíblia Strong em português. E essa Bíblia Strong, você aperta no nomezinho, né? Aí você aperta lá, redimiu, e ele te dá no grego e no Strong todas as definições do original daquela palavra. Então é bem tranquilo, bem gostoso de ler e de estudar. Nessa Bíblia Strong, onde ele vai reportar a respeito desse original, a palavra misericórdia é a palavra Elios. Fala comigo, Elios. Que significa a misericórdia em 3 dimensões. Não sei se você sabe que às vezes no português nós limitamos muito a definição da palavra. Quando você fala a palavra paz, você define muito a palavra paz como paz. Mas quando você estuda a palavra paz, você vai entender que existe o shalom. Ela fala de paz com Deus, paz consigo mesmo e paz com o próximo. Quando você fala sobre a palavra amor, a palavra amor para nós é muito fechada. Amor é amor. Mas no original ela vai falar sobre o ágape, ela vai falar sobre o eros, ela vai falar sobre o filos. Então quando você começa a estudar alguns termos bíblicos, que para a gente tem uma definição muito distante, ele começa a ampliar. E assim a palavra misericórdia. A palavra misericórdia no original significa a palavra Elios, que tem 3 definições. Significa misericórdia de Deus para com o homem, fala de Deus para com o homem, do homem para com o próximo, do homem para consigo mesmo. Então quando a Bíblia diz que Deus vai trazer uma grande visitação, e esta visitação vai produzir uma grande misericórdia, ele está dizendo o seguinte, que esta misericórdia, que a visitação de Deus vai trazer, ela tem 3 aplicações. A primeira, a misericórdia de Deus para conosco, e esta nós conhecemos. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que nos deu o seu Filho único, para que todos aqueles que nele crê, não pereçam, mas tenham vida eterna. Misericórdia é você olhar para o miserável e acolher no coração. Misericórdia. Miseri vem de miséria e córdia vem de coração. No latim, significa quando você acolhe o miserável no seu coração, quando você entrega o seu coração para o miserável. É isso que a palavra misericórdia significa. Significa, querido, que nós éramos miseráveis. Lembra de Paulo em Romanos capítulo 7, quando ele começa a descrever o seu conflito com o pecado? Paulo em Romanos capítulo 7 começa a dizer assim, porque eu sei o que é bom, eu sei o que é certo, mas eu não consigo fazer o que é certo. Agora, aquilo que não é certo, aquilo que é errado, eu consigo fazer. É a descrição de Romanos capítulo 7. Ele diz assim, aquilo que é errado eu não faço, aquilo que é errado eu faço, mas aquilo que é certo eu não consigo fazer. E depois de várias vezes ele fazer jogo de palavras, eles ficam pontos assim, queridos, se eu faço o que eu não quero, e não faço o que quero, não faço eu, mas o pecado que habita em mim. E aí ele chega à seguinte conclusão, miserável homem que sou. Ele termina o texto de Romanos, depois de descrever a miséria do homem de não conseguir vencer o mal dentro dele, ele diz assim, miserável homem que sou. Então, embora possa ser uma palavra pesada, Paulo está dizendo assim, por não vencer o pecado, por não dominar o pecado, por saber fazer, saber o que é certo, não conseguir fazer, eu sou um homem miserável. Teologicamente, diante de Deus, é assim que nós somos vistos, pessoas com esta condição. Agora, misericórdia significa o miserável que é acolhido no coração. Ou seja, Deus olha para você e para mim, miseráveis pecadores, e mesmo assim Ele nos acolhe no coração. Isto é misericórdia. Se eu pudesse dizer para vocês o que é misericórdia, misericórdia é o seguinte, misericórdia é não receber uma punição que nós merecemos. Ou seja, nós fizemos algo de errado, nós pecamos,
nós não merecemos nada, e Deus, pela sua grandiosa misericórdia, entenda, queridos, que não é por aquilo que eu fiz, é pela misericórdia. E aí você vai entender alguns textos bíblicos. Queridos, que coisa preciosa quando você descobre que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Eu quero dizer para você, se num dia Deus deixasse de renovar a sua misericórdia, nós estávamos fritos. Outro texto assim: as misericórdias do Senhor, estas são as causas de nós não sermos destruídos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você está aqui comigo? Amém. Então o que a Bíblia define como misericórdia é um ato de Deus receber um miserável. É pesado esse texto, né? É ruim de ouvir isso, não é muito ouvir esse negócio? Né? Achar que você é miserável, né? Assim, é receber o miserável, acolher o miserável no coração, apesar de não merecer. Misericórdia é isso. É não punir alguém que merece ser punido. E aí, a Bíblia diz que esta visitação produzirá uma grande misericórdia. A primeira misericórdia é essa misericórdia de Deus para com o homem. Helios. Deus olhando para a miséria do homem, Deus olhando para o homem miserável, e em vez de tratar o homem segundo os seus pecados, segundo o seu merecimento, Deus usa de misericórdia e lhe perdoa. Eu gosto tanto, querido, eu poderia passar muitas horas dessa noite citando o texto bíblico do tipo: as misericórdias de Deus triunfam sobre o juízo. O que está dizendo esse texto? Que em vez de Deus olhar e nos dar para tratar como juízo, que é isso que nós merecíamos, Ele usa de misericórdia. Então, a primeira aplicação desta visitação é esta misericórdia, que é expressa, que é manifesta, que tem o seu ápice em Jesus Cristo. No Velho Testamento há uma história a respeito da misericórdia de Deus muito forte, que é a história do povo de Nínive, que você conhece tão bem. O que acontece? Qual foi a crise de Jonas? Qual foi a crise de Jonas? Que Jonas conhecia um Deus misericordioso. E Jonas não queria que Deus usasse misericórdia para com Nínive. Por isso, quando Deus mandou ele para Nínive, ele fugiu para Tarso. A história de Jonas, da profecia de Jonas, nada mais é do que o entendimento do que é misericórdia. Toda a história de Jonas é, na verdade, um compêndio sobre misericórdia. Quando Deus chega para Jonas, assim: Jonas, vai até Nínive, estabeleça, diga: se vocês não mudarem de vida, virá um juízo sobre vocês serão destruídos. Jonas pega a sua malinha, em vez de ir para Nínive, vai para Tarso. Ele foge. No meio do caminho você conhece uma grande tempestade, ele é engolido por um peixe, desemboca em Nínive. E aí chega em Nínive. Até eu, depois de 3 dias no peixe, prego qualquer mensagem. Pensa. Pensar que você pode passar o resto da eternidade na escuridão, eu fiquei pensando sobre isso. Eu fiquei em conflito de Jonas lá. Se aqui no ventre da baleia escuro, e são só 3 dias, imagina a eternidade. Num lago de fogo todo escuro. Eu vou pregar o que Jesus quer. Estou usando a minha imaginação santificada, né? Aí, queridos, Jonas chega lá e prega. E a Bíblia diz que todo o povo, o rei, todo o povo, vestiram um pano de saco, se arrependeram, e Deus tirou o juízo. Aquele povo que você não faz ideia. Se você for ler sobre Nínive, Nínive era uma cidade terrível. Eles eram ruins, eles eram maldosos. Eles faziam questão de violentar mulheres grávidas, de abortar crianças. A história de Nínive era um povo cruel. E seguramente Jonas já devia ter tido uns parentes que tinha passado pela mão deles, os ninivitas. Então eu falei assim: não, Deus não pode perdoar esse cara, não. Eles já fizeram tanto mal que eles têm que pagar. E a prova disso é que quando ele prega, a
a misericórdia de Deus, o povo se arrepende. E Deus alivia, ele fica bravo, cedo, começa a brigar. Eu sabia, por isso que eu não queria ir. Ele faz biquinho e começa a brigar com Deus. A história de Jonas é isso. Ele faz biquinho e começa a brigar. É por isso que eu não queria vir. Eu sabia que isso é grande misericórdia e que essa turma ia quebrar o coração, isso ia amolecer. Aí Deus dá aquela experiência. Eu não vou pregar sobre Jonas hoje. Mas Deus é assim, queridos. Não importa o que você tenha feito, o que eu tenha feito, ou o que qualquer pessoa tenha feito, a misericórdia do Senhor é para todos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se amanhã entrar um marginal, um estuprador naquele lugar, aqui por dentro, um bêbado, um assassino, a mesma misericórdia que alcançou você, me alcançou, também tem direito a ele. Que direito temos nós de ser alvo da misericórdia e não queremos que esta misericórdia venha sobre outras pessoas? A gente gosta do clubinho dos meios santos, porque ninguém é santo totalmente, ou pelo menos ninguém nunca fica sem pecar. Até santo é pela palavra, mas não anda certo o tempo todo. A gente acha que a gente não é tão bandido, a gente merece misericórdia. Mas aquele que é muito bandido não merece misericórdia. Queridos, a Bíblia diz que Deus faz chover sobre o justo e sobre o ímpio. A mesma chuva que cai no terreno do crente, cai no terreno do macumbeiro. Porque Deus não faz exceção de pessoas. Este é o Deus a quem você serve. Amém. Nunca queira ser um Jonas, dizendo para Deus quem merece misericórdia e quem não merece misericórdia. Primeira aplicação da misericórdia é a misericórdia de Deus para com o homem, que se manifesta de maneira indistinta, sem acepção de pessoas, para todos aqueles que desejam. No Novo Testamento, queridos, o maior perseguidor da igreja, o homem que mais matou crentes, que consentiu com a morte de Barnabé e cujas as vestes de Barnabé foram jogadas nos seus pés, que consentiu que Barnabé morresse, que lhes pode matar. Esse homem um dia foi alvo da misericórdia do Senhor, chamava-se Saulo de Tarso e se tornou o maior missionário. Queridos, de repente, estas pessoas que a gente não está querendo misericórdia serão os grandes Paulos de amanhã. Então o primeiro cuidado que a gente tem que ter é da gente não querer fazer seleção de quem é que Deus vai derramar misericórdia. Na vida de quem Deus vai derramar misericórdia. Mas a palavra Hélios também significa misericórdia do homem para com o próximo. E aí, querido, daqui a porca começa a torcer o rabo. Se é difícil admitir que Deus use misericórdia com algumas pessoas, imagina eu usar de misericórdia. Se já é complicado aceitar que Deus vai perdoar aquele sem vergonha, ladrão, se é difícil eu querer isso, imagina agora eu tenho que perdoar. Não, aí a coisa fica feia. Só, querido, você não pode mudar a Bíblia. E a palavra original, pode procurar a palavra Hélios, significa misericórdia também. Do homem para com o seu próximo. E quando eu comecei a me deparar com isso, querido, eu comecei a olhar e ver, meu Deus, ajuda-nos isso. Ajuda-nos a viver esta realidade. Ajuda-nos a ser misericordiosos. E sabe, queridos, Deus me levou a um texto muito forte. Eu queria que você fosse comigo até lá. Eu quero avisar você que eu não pedi para pregar, não. Foi o pastor que me chamou, tá? Se você ficar bravo comigo, bate nele depois. Lucas capítulo 6. Embora eu estou muito feliz de pregar essa mensagem aqui.
Já preguei lá na igreja também, a turma já apanhou bastante lá, fique tranquilo. Lucas 6, a partir do 27, diz assim. Lucas 6, a partir do 27. Não sei se você sabe o contexto de Lucas 6. Lucas 6 é o Sermão da Montanha. É a Bíblia resumida do crente. Se o crente viver o Sermão da Montanha, ele viveu a Bíblia. Aprenda isso. Se o crente viver o Sermão da Montanha, pastor, eu não vou conseguir decorar a Bíblia toda. Eu falei, decore o Sermão da Montanha. Porque no Sermão da Montanha, Jesus descreve todo o procedimento de um cristão, do início ao fim. Mas Lucas capítulo 6, a partir do 27, diz assim: mas a vós que isto ouvis, digo, amai aos vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos odeia. Jesus, misericórdia. Bendizei aqueles que maldizem. Falou mal de mim, eu tenho que falar bem. Aí aperta. E orai por aqueles que caluniam você. Querido, não está falando só falar bem, está falando sobre orar. Orar quem fala mal de você. Orar por quem fala mal da sua vida. E depois diz: ao que te ferir numa face, ofereça também a outra. E aquele que houver te tirado uma capa, aproveita, dá também a túnica para ele. Não deixe de levar só a capa, não. Oferece o túnica para você. Não deixe de dar a segunda batida, não. Oferece o rosto para você. Versículo 30. E dá a qualquer que te pedir. E aquele que te tomar, enfim, dá a quem te pedir. Mas se por acaso você não der e alguém te tomar aquilo que é teu, não peça de volta. Ao versículo 31. E como vós quereis que os homens vos façam, aqui ele começa a estabelecer um princípio muito interessante. Aquilo que querer que os homens vos façam, da mesma maneira fazei vós também a eles. Ou seja, do jeito que você vai agir com as pessoas, você quer ser tratado daquele jeito. E aí ele começa: se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aqueles que o amam. Então, assim, querido, se você só retribui amor, você não tem diferença nenhuma para um pecador que não tem Jesus. Se alguém te ama e você devolve amor, que mérito tem nisso? Você não fez mais que a sua obrigação. Até os pecadores fazem isso. E depois diz assim: também os pecadores amam aqueles que o amam. 33. E se fizerdes bem ao que vos faz, peraí. Agora, peraí. E se você só fizer bem aquele que faz bem a você, qual a recompensa que você vai ter? Porque também os pecadores fazem isso. E se emprestares àqueles a quem esperais tornar a receber, que recompensa tem? Também os pecadores de quem esperais tornar a receber, também os pecadores emprestam e tornam a receber. 35. Amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem nada esperades, e será grande o vosso galardão. Está dizendo que o galardão está nisso. E assim, além de galardão, sereis considerados filhos do Altíssimo. Olha esse final de frase. Porque Ele, Deus, é benigno até com os, diga comigo, ingratos. De novo, ingratos. De novo, ingratos. De novo, ingratos. E maus. Deus é bom até com os ingratos. Vamos continuar. Até com os ingratos e maus. Aí ele começa. Esse versículo aqui me mata. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, não serão julgados. Não condeneis, não serão condenados. Perdoai, e serão perdoados. E o versículo seguinte: dai-vos, e ser-vos-á boa medida, sacudida. E termina dizendo assim, deixa comigo: generosamente vos darão. Diga assim: porque a mesma medida
também me ouvirão a voz. Esse versículo 38 é muito usado para oferta. Dá e sermos a dar, com a medida, recalcada, sacudida. Só que o contexto não fala de dinheiro. O contexto fala de misericórdia. Existir misericordiosos, que o vosso Pai Celestial será misericordioso. Perdoa, e você é perdoado. Em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Porque a medida que você usar no seu relacionamento com as pessoas é aquela que você vai receber. Porque esse texto está dizendo o seguinte: queridos, dá um desconto. Dá um desconto. Usando a versão atualizada do pastor Djalma, nova versão universal de São Paulo, eu diria o seguinte: se você é cri-cri, Deus vai ser cri-cri com você. E a parte boa, dá um desconto, que Deus vai dar um desconto para você. Olha para o seu irmão e fala assim: você menos clica, dá mais desconto, dá mais desconto. Sabe por quê, queridos? Com a mesma medida que nós medimos, com a mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos. Por isso que a palavra Deus é misericórdia não só de Deus para com o homem, mas também do homem para com o próximo. A misericórdia de Deus, ela é incondicional, mas ela é condicional. Eu vou repetir: a misericórdia de Deus, ela é incondicional, é irrestrita. Diga assim: Deus não faz nenhuma restrição para usar de misericórdia, mas estabelece critérios que eu vivo a totalidade da misericórdia, a parcialidade da misericórdia ou a neutralidade da misericórdia. Então não é Deus que restringe a misericórdia, mas é o meu comportamento com o princípio da palavra que faz com que a misericórdia não venha sobre a minha vida. Sede misericordiosos, que o vosso Pai Celestial usará de misericórdia com você. Perdoa e você vai ser perdoado. Jesus resumiu isso na oração do Pai Nosso e disse: Senhor, perdoa as nossas falhas na mesma proporção, da mesma maneira como eu perdoo os outros. Em outras palavras, quando você ora a oração do Pai Nosso, você está dizendo assim: Jesus, se eu não conseguir perdoar, não me perdoa. Porque se eu não consigo perdoar, o Senhor vai usar da mesma maneira. E quem ensinou isso foi Jesus, querido, sou eu. Agora, sabe o que eu descobri, queridos? Que muito, nem tanto, mas muito, da dificuldade do homem de usar de misericórdia para com o próximo tem a ver com o terceiro item da misericórdia. É porque o homem não tem misericórdia para consigo mesmo. E tem gente que é tão cri-cri consigo mesmo que não consegue ser bênção na vida dos outros. Esse princípio é universal. A Bíblia diz: ame o próximo. Se você não se ama, você não consegue amar o próximo. Se você aplicar a proporção, se aplicar o paralelo disso, você usa de misericórdia com você, que isso vai facilitar você usar de misericórdia com os outros. E muito ao longo desses anos de ministério, que eu tenho descoberto que muitas pessoas não conseguem usar de misericórdia com os outros, não é porque é ruim, não. É porque não conseguem usar de misericórdia para consigo mesmo. Olha o seu irmão do lado assim: seja menos crica com você mesmo, por amor a mim. É por amor a mim. Quero dizer uma coisa para você: se você não se ama o suficiente para entender e receber o perdão, ame as pessoas.
E as pessoas precisam que você se ame, para que você possa amar ela na mesma proporção que você se ama. Nessa noite, queridos, eu não venho com nenhuma acusação, eu venho com uma palavra de Deus dizendo para você, queridos, é propósito de Deus que você se ame mais. É propósito de Deus que você aprenda a se perdoar. É propósito de Deus que você aprenda a usar de misericórdia para com você mesmo. Usar de misericórdia não é um certificado que lhe dá direito a aprontar um monte e depois sair, Deus, misericórdia, misericórdia. A Bíblia diz que com Deus não se brinca, porque tudo que o homem semear, isso ele também semeará. Queridos, o dia que eu entendi como é que funciona esse trem com Deus, porque não sei se você pensa, eu fico pensando, engraçado, né? Eu peço perdão, Deus perdoa, peço perdão, Deus perdoa, então vou pecando, Deus vai perdoando, vou pecando, Deus vai perdoando, até quando? E como é que a gente entende essa questão de com Deus não se brinca? Aí Deus me deu um exemplo da Bíblia para eu entender. Se você for olhar a vida de Davi, você vai ver que Davi cometeu alguns erros, não poucos, alguns erros, muitos acertos e alguns erros. Entre os erros de Davi estava o fato de que ele um dia estava tomando banho lá, ele subiu no terraço para olhar, tinha uma mulher lá, bonitona, um violão, tomando banho, ele olhou, ixi, o marido dela está em casa, comendo ela e tal, daquela encrenca toda, ele teve um caso com ela. Davi acertou ou errou? Isso é pecado ou não? Aí depois se conhece a história, foi lá, chamou o marido da mulher que estava na guerra, aprontou, armou, falou assim, a gente tem uns planos sensacionais para enrolar Deus, né? Tem uns planos, eu trazer ele vem da guerra, eu boto ele para dormir com a mulher dele, aí a mulher dele tal, ela já está grávida de mim mesmo, ele vai achar que é dele, resolvido. A gente acha que a gente vai dar jeito em tudo. A Bíblia diz, cuidado, com Deus não se brinca, Deus sabe o que está fazendo. Deus foi lá, colocou uma retidão no coração daquele homem e falou assim, você não vai tentar com ela. Querido, pelo amor de Deus, qual é o homem que está um tempo na guerra, longe da mulher, chega em casa, vê aquele violão e diz assim, não vou deitar com você não. Só Deus para tocar o coração do homem no troço desse. Se tem homem aqui, você sabe o que eu estou falando, sabe? Tem um amigo que diz que o homem só pensa naquilo. Eu discordo. Quando não pensa naquilo, pensa naquilo. Agora imagina, o cara está na guerra, não sei quanto tempo, era meses de guerra. Ele volta. E pelo jeito que a mulher descreve ela, era um mulherão. Um violão, querido, ó. 14, 23, 32. Eu costumo brincar que ela devia ter um pernilzão de porco assim, o cara, no tempo da guerra, volta, olha a mulher dele e diz, não. Se fosse no outro contexto, o bicho pegou. Mas, querido, era Deus tratando de Davi. E Deus não deixou que ele se deitasse com aquela mulher, porque o pecado da vida não podia ficar oculto. Aí você conhece a história. O que aconteceu? O homem não deitou, voltou para a guerra, Davi sabia, escreveu uma carta, bota ele na frente. Primeiro tiro na cabeça dele, morre. E se ele não morrer, você mata. Ele não pode voltar. Porque todo mundo, aí pensou de novo, né? Todo mundo vai achar que ele veio em casa, que ele ficou com a mulher, então o filho que nasce dele, ele não vai dizer que não é, então pronto. O homem, ó, é inteligente, tá burro. Porque se fosse inteligente para inteligente, nunca faria isso. Não se enrola, Deus. Davi cometeu uma série de outros erros, dissensos e tantas outras coisas. Mas em 1 Reis, há um texto que me chama a atenção que diz assim: e Deus não imputou sobre Davi senão um único pecado. Opa, Davi pecou um monte de vezes. Mas a Bíblia diz que Deus só computou um único erro. E diz lá, a morte de Urias. Sabe por quê? Porque foi o único erro maquinado, planejado. Ele trouxe, ele arrumou, não deu certo, ele arrumou, não deu certo, ele arrumou, não deu certo. Ele estava dizendo, em outras palavras, os erros que Davi cometeu foram erros involuntários, impulsivos, mas que geraram arrependimento quando ele foi confrontado. E quando o homem é confrontado e ele se arrepende,
seus pecados são perdoados. Mas quando o homem comete erros maquinados, esses ficam gravados como pecados. A diferença, queridos, nessa questão do erro e acerto, misericórdia ou não misericórdia, está na forma como você cometeu aquele pecado. Por isso eu posso falar sobre misericórdia sem ter medo de banalizar a misericórdia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, queridos? Amém. Não quero sair daqui, não, o pastor falou que a gente pode aprontar um monte que Deus é misericórdia. Não, brinca não. Se você sair para aprontar de propósito, eu tenho receio do que Deus vai fazer com você. Está falando sobre atitudes impossíveis, voluntárias, que é fruto do homem natural, carnal, que ainda não se converteu totalmente. Voltando para o texto, porque é um tema difícil de você lidar, se eu vou explicar algumas coisas. Queridos, usa de misericórdia com você. Use de misericórdia para com os outros. Eu quero concluir esta mensagem lendo um texto para você que está em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: cheguemos, pois, com confiança ao trono do quê? De novo, cheguemos, pois, com confiança ao trono para recebermos e achemos a fim de sermos socorridos em momento oportuno. Eu vou ler de novo. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Querido, a graça e a misericórdia têm origem, o trono de Deus. O propósito é que ao chegar a este trono de graça, nós recebamos, alcançamos socorro em tempo oportuno. Em outro texto de Efésios, ele diz que Deus é riquíssimo em misericórdia e grande em amor. Então a misericórdia e a graça, ela tem origem, é o trono de Deus. Ela tem um propósito, que é nos alcançar na hora que precisamos. E ela tem uma quantidade riquíssima, muito grande, muito grande. Esse texto vai falar de duas coisas. Ele ampliou o conceito. Ele não fala só de misericórdia, agora ele fala de graça. Eu gostaria que você prestasse atenção nesses 10 minutos que eu quero concluir isso. Queridos, a misericórdia é a irmã gêmea da graça. Repita comigo, a misericórdia é a irmã gêmea da graça. Não é a mesma coisa, são irmãs gêmeas. Andam juntas, andam de mão dadas. Para você entender a diferença de um e do outro, é o seguinte: misericórdia é não receber aquilo que nós merecemos. Diga comigo, misericórdia é não receber o que merecemos. Diga assim, de graça é receber o que não merecemos. De novo, graça é receber o que não merecemos. Em outras palavras, quando Deus usa de misericórdia, Ele não imputa sobre nós o juízo que nós merecemos. Quando Ele usa de graça, Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Deixa eu dar um exemplo para você. Não sei quantos sabem que na lei brasileira existe uma lei de trânsito, do Código Nacional de Trânsito, que diz que você não pode andar acima de 138 km por hora em nenhum lugar. Se você for pego em flagrante, no radar, parado a 140, 150 por hora, o policial ele vai te parar e ele vai te prender. Ele vai te levar para o juiz. É lei. É lei. Se você passar de 138, você pode ser 138, você vai ser multado. Em 138 ele vai reter o teu carro, ele vai reter o teu documento,
Ele vai te levar para frente do juiz, para a primeira cidade que tem, e o teu carro fica retido e você vai perante o juiz. Imagina que eu estou dirigindo a 150 por hora, daqui para São Paulo. Aí o guarda me prende. Quando o guarda me prende, me leva para o juiz. Aí eu chego lá para o juiz e falo assim: seu juiz, tem misericórdia, eu estava voltando da igreja. Estava voltando da igreja, estou até de terno. Seu juiz não sabe o dia que eu te preguei hoje de manhã, em Curitiba. Peguei um avião, peguei um ônibus. Andei 120 quilômetros para abençoar os irmãos. Preguei sobre misericórdia. Usa de misericórdia comigo, seu juiz. Aí o juiz fala: tá bom, pode ir embora. Se é crente, vou perdoar você, pode ir embora. Aí eu estou saindo, quando eu abro a porta, o juiz: espera aí. Pois não, seu juiz. Toma 200 para você. Queridos, está dizendo o seguinte: quando ele não me prendeu, ele usou de misericórdia. Quando ele me deu 200, ele usou de graça. Eu não só não recebi o que eu merecia, mas eu recebi aquilo que eu não merecia. Eu merecia ser preso e não recebi essa punição. Eu não merecia nenhuma gratificação, mas ele voluntariamente me deu. A Bíblia diz: cheguemos confiadamente diante do trono da graça para recebermos misericórdia e graça. Eu quero que você entenda o seguinte, queridos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, diga comigo, não pereça, misericórdia, mas tenha vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Deus não nos trata só com misericórdia. Deus nos trata com misericórdia e com graça. Se você olhar no Velho Testamento e no Novo Testamento, está lotado de histórias de misericórdia e de graça. Você quer ver um exemplo? Abraão e Ló. Abraão sai, leva Ló. No meio do caminho, os pastores brigam um com o outro. Uma encrenca não era pouco. Ló merecia ser punido pela briga, porque não era que ele viu, o dia já trouxe ele. Ele estava um problema. Quando ele não pôde surpreender, misericórdia. Agora, além disso, ele chama o sobrinho e diz assim: agora escolhe para onde você quer ir. Graça. O erro de Ló, ele merecia ser punido. Mas Abraão não só deixou de punir Ló pelo seu erro, como ainda disse para ele: eu quero te abençoar. Escolhe o melhor lugar. Queridos, assim como Helios significa a misericórdia de Deus para conosco, nossa para com o próximo, a graça permanece. Da mesma maneira que nós somos tratados, na mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos. Nessa noite, eu não venho só falar sobre misericórdia, eu venho falar: toma cuidado, porque uma coisa é quando você assenta perdoar alguém que cometeu um erro contra você. A outra coisa é você abençoá-lo, apesar de não corrigir, de não colocar sobre ele, de não imputar sobre ele o erro que ele cometeu contra ti. A Bíblia diz que no trono de Deus existem duas luzes. Diga assim: misericórdia e graça. Diga assim: misericórdia. É não, diga assim, é não dar às pessoas a punição que elas merecem. A graça é, além de usar de misericórdia, abençoá-las. Há um outro exemplo na Bíblia, no Velho Testamento, fantástico. José. Queridos, com os irmãos José, pega José, joga José numa cova, mentem, vendem José. Esses caras tinham que ter uma punição severa. Mas lá em Gênesis capítulo 50, quando José dá a se conhecer para os seus irmãos,
E ele se apresenta, e quando ele se apresenta e dá a se conhecer, os irmãos, não pune a gente não. José falou, que isso? Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus reverteu o mal para o bem, para que isso possa acontecer. Diga-se misericórdia. Agora, queridos, se você olhar a história, José não só perdoou seus irmãos, como deu para eles a melhor terra do Egito. Se você for para Êxodo, você vai ver que houve praga em todo o Egito, menos na terra de Gósen, porque havia uma proteção sobre aquela terra. Os irmãos de José não só foram perdoados, como eles receberam a melhor terra. Quer ver um outro exemplo do Velho Testamento? Isso aí se tem alguma grávida aqui, um bom nome. Mefibosete, olha que nome bonito. Aqui não dá mais para ter filho. Isso é bonito, fala assim, tem meu filho, Mefibosete. A pessoa, pastor Mefibosete. Quem era Mefibosete? Filho de Jonatas, neto de Saul. Saul perseguiu Davi a vida inteira. E você sabe, se você não sabe, eu vou falar rapidamente. Houve uma grande seca no reinado de Davi. Ele foi consultar Deus e falou assim, Deus, por que essa seca? Aí falou assim, porque Saul quebrou a aliança que Josué fez com os gibeonitas. Interessante esse negócio. Outro dia eu vou pregar sobre isso. Mas as porradas que a gente faz hoje, nossos filhos pagam amanhã. As alianças que Josué fez, Saul rompeu e quem pagou foi Davi. Leia a história dos gibeonitas com Israel, você vai entender. Aí Davi falou, tá bom, Deus, tá bom. Alguém errou, como é que a gente conserta isso? Aí Deus falou assim, vai lá nos gibeonitas e ele estabelece o preço. Ele foi até os gibeonitas e perguntou, está vendo uma grande seca lá, Deus pesou a mão sobre a nação de Israel, vamos consultar ele, e ele disseram que você tem que estabelecer o preço. Ele disse, nós queremos 7 filhos, 7 descendentes de Saul. Davi vem e diz assim, pode pegar 7, menos Mefibosete. Quando ele isentou Mefibosete, diga assim, misericórdia. A cabeça de Mefibosete tinha sido pedida, e Deus havia autorizado. Quando Davi não deixou Mefibosete ser morto, misericórdia. Só que logo em seguida a Bíblia diz, será que tem algum filho de Jonatas? Será que tem algum descendente de Saul para que por amor a Jonatas eu possa receber alguém? Alguém falou, tem Mefibosete. Ele falou, traga-o, que a partir de hoje ele vai sentar na minha mesa e comer comigo todos os dias. Graça. A misericórdia se manifestou quando ele não foi punido. A graça se manifestou quando ele recebeu essa dádiva de comer junto à mesa do rei. Eu tenho vários exemplos do velho e do novo. Eu quero deixar um exemplo do novo, que para mim é muito forte. Uma história que você conhece. O filho pródigo. Eu gosto dessa história. O piá virou da batatinha. Ficou iludido com o mundo. Falou, quero mais ficar em casa. Pai, cansei disso aqui. O senhor é muito chato. O negócio de igreja não funciona mais. Eu quero zoar. O pai vai lá e financia. Tá bom, filho, 50%. Aí ele pega, dá 50%. A Bíblia diz que ele deu 50% para o irmão que pediu. E deu 50% para o outro. Diga assim, os dois receberam. De novo, os dois receberam. Nunca ninguém fala isso, né? Só fala do piá que levou, que foi embora. Mas a Bíblia diz que ele repartiu entre os dois. Aí o piá que foi embora, deu linha na Bíblia e foi embora. Aí passa um tempo, você conhece a história. Perdeu tudo, desperdiçou. Estava lá no meio da lama. Aí ele pensa, a Bíblia diz, caindo em si. Falou assim, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi, pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, já não sou digno de ser chamado seu filho. Ele estava certo. O que ele fez, ele estava certo.
Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Faça pelo menos como um dos seus empregados. Porque ele tinha dito, na casa do meu pai, até os empregados estão comendo melhor do que eu. E você conhece a história, ele volta para casa. Quando ele volta para casa, triste, o pai dele corre perto dele, ele para, antes de mais nada. Pequei contra os céus, pequei contra o Senhor. Não sou digno de ser chamado seu filho. Só usa de misericórdia, faça como um dos seus jornaleiros. O pai disse que abraçou aquele filho, perdoou aquele filho. Diga assim, misericórdia. Parou aí? O que aconteceu? O que aconteceu? Não, de novo, o que aconteceu? Ele levou para casa e fez o quê? Fez uma festa. Pegou um anel de ouro. Pegou uma capa. Graça. Esta parábola tem a ver comigo e com você. Graça. Aquele pai usou de misericórdia quando perdoou. Usou de graça quando deu para o filho aquilo que ele não merecia. Deu para o filho aquilo que ele desperdiçou. Se você ler o texto, ele dá para o filho exatamente aquilo que o filho gastou absolutamente: bens, capa, anel, honra. Só que há um terceiro personagem da história, o irmão mais velho. Esse irmão mais velho tinha um problema muito sério. Seguramente ele era muito rigoroso consigo mesmo. Ele tinha dificuldade de se perdoar, com certeza. E consequentemente ele não tinha condições de perdoar os outros. Quando ele vem do campo, ele olha e vê aquela festa, procura saber o que houve. Aí disseram assim: teu irmão voltou, teu pai está dando uma festa. Ele ficou bravo. Chamou o pai para o pai. Esse aí, nem o nome do irmão ele fala. Está tão zangado. Sabe que você está com raiva de alguém, você não vai falar o nome dele? Pode ver. Esse aí, esse teu filho, e é teu ainda, não tem nada dele, não é meu irmão, é teu filho. Né? Já viu quando você está zangado com o filho? Chega para a mãe e diz assim: é sua filha. Aquele é verdade, você nem de Adão. Adão, quando errou, ele falou: foi a mulher que o senhor me deu. A culpa era da mulher e de Deus, dele não. Esse aí, esse teu filho, desperdiçou tudo, gastou tudo com prostituta, gastou tudo. E eu, papaizinho, que estou sempre aqui do seu ladinho, o senhor me deu nem um capetinho. O pai falou: leite, está falando o quê? Duas coisas. Quando seu filho foi embora, quando teu irmão foi embora, você ganhou a mesma parte que ele. Você não usou porque eu não quis. Ele falou assim: filho, todos esses anos vocês têm estado comigo, eu já te dei, você que não quis usar, e agora você me acusa? Querido, se você olhar o texto, ele dividiu igualmente entre os dois irmãos. Aquele irmão mais velho, por não conseguir ter um ato de misericórdia para consigo mesmo, ele não tem misericórdia para com o seu irmão. O pai chamou a atenção dele: que isso? É que ele estava perdido e ele voltou. Vamos alegrar com ele, filho. Para com isso, dá um desconto. Deixa de ser crica. Dá um desconto. Dá um desconto. Nessa noite, se eu tivesse que dar um tempo nessa mensagem, eu digo: querido, aprenda a dar um desconto. Aprenda a dar um desconto. Deixa de ser crica. Deixa de ser crica com você. Deixa de ser crica com os outros. E não venha depois me parar na porta e falar: pastor, os outros, se você abaixar demais, aparece o traseiro. E o quilo. Uma vez me disseram assim: pastor, se abaixar demais, aparece o traseiro. Eu disse: que é o traseiro, não é meu? Então o problema é meu. Eu baixo quando eu quiser. Sabe por quê? Porque quanto mais baixo eu for aqui na terra, mais alto eu vou chegar lá em cima. Aleluia.
que Ele fez, que eu digo. Irmãos, diga assim: misericórdia. Diga assim: graça. Diga assim: misericórdia. Diga assim: misericórdia. É não. Diga assim: é não dar aos outros aquilo que elas merecem. Punição. Diga assim: graça. É dar aquilo que a pessoa não merece. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Queria que você abraçasse seu irmão com a graça e misericórdia, com a mão direita e com a mão esquerda. E diga para ele assim: tem misericórdia de mim. Sabe, muitas vezes nós colhemos algumas coisas, nós não sabemos por que nós estamos colhendo. Você já parou para pensar assim: caramba, o que eu fiz de errado para merecer o que eu estou passando? Alguém já pensou assim, que nem eu já pensei? Meu Deus, o que eu fiz? Não é possível, estou rebuscando aqui. Da forma que você mede, nós seremos o quê? É o que deixou de fazer. Isso não é uma palavra para permissividade. Foi bem falado isso, né? Para cair na gandaia e tudo bem, não. Mas é para nós olharmos um pouco mais de misericórdia das pessoas. Se você tem alguém que você interrompeu um relacionamento com ele um dia por alguma desavença, está na hora de decidir voltar. Ah, mas se eu voltar a conversar, voltar toda a desavença de novo. É assim que a gente pensa, né? Não, ih, vai começar tudo de novo. Tá bom assim longe. Eu quero dizer para você que no que depender de você, tenha paz. Quantas vezes? Lá o texto é número de vezes. Se você já percebeu lá, é um número de vezes. Então eu quero que você traga à memória, talvez um parente, um amigo, que já emprestou dinheiro para alguém aqui, essa pessoa nunca mais pagou, esqueceu. Acho que eu estou lembrando aqui, eu não paguei o CD que eu trouxe para cá, o pastor Djalma, até hoje. Não paguei isso daí, preciso ver. E aí você cortou o relacionamento. Quem aqui já sentiu-se injustiçado? E por causa da injustiça você nunca mais tratou com aquela pessoa? Quem aqui, alguém falou mal de você? Diga a pessoa que está ao seu lado: alguém já falou mal de você, pode ter certeza. Fique em paz, não tem jeito. Mas enquanto você sabe que não falou mal, que a pessoa não falou mal de você, tá bom, sim ou não? Mas quando você sabe, aí o que acontece? Aí a gente fala mal da pessoa para quê? Para descontar alguma coisa ou para a gente se sentir melhor, né? Não é assim? Então está na hora da gente agir dessa forma. Feche seus olhos agora em nome de Jesus. Vamos fechar os olhos, por favor. Pai, que possamos trazer à memória. Lembra-te de onde caíste, diz a palavra. Pensa bem. E aquilo que o Espírito serve no seu coração, tome uma decisão hoje, nessa noite, de mudança, de usar de misericórdia e de graça para com a pessoa. E é comum nós pensarmos assim: ah, mas se eu fizer isso, eu vou ser o errado na situação. Não importa quem vai estar certo ou errado. O importante é você fazer o certo e deixar o resto nas mãos de Deus. Pai, nessa noite, como igreja,
queremos usar as duas mãos do Senhor, a mão da misericórdia e a mão da graça. Queremos que essa igreja tenha essas duas mãos muito bem definidas, de quando uma pessoa entrar nesse lugar, ela não será julgada, mas será amada. De que quando alguém errar comigo, eu vou usar de misericórdia comigo mesmo. Há pessoas que se esmurram, há pessoas que se punem, há pessoas que fazem coisas consigo mesmo com a intenção de diminuir aquilo, de trazer um alívio para ela, achando que dessa forma vai resolver a situação. Não, use de misericórdia com você. Sede misericordiosos consigo mesmo. Ame a si mesmo. Seja misericordioso com as pessoas que estão ao seu redor, com a sua esposa, meu irmão. Tenha paciência com ela, com a sua esposa, com o seu esposo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus é misericórdia, é rico em misericórdia. Estamos aqui diante do teu trono de graça e misericórdia nessa noite. No que depender do Senhor, a tua misericórdia foi renovada nessa manhã sobre nós, e a tua graça está à nossa disposição. Então, diante desse trono de graça e misericórdia, comece a usar de misericórdia consigo mesmo e com as pessoas. Vamos louvar o Senhor.